Bagdá, sente-se a fé enfraquecer porque não é possível ir à igreja. Tudo é aterrorizador. As pessoas simplesmente ficam em casa e rezam. Por várias vezes, os filhos de uma fiel pediram-lhe para ir à igreja e à catequese, mas pura e simplesmente a mãe não podia deixá-los ir, pois temia pela sua segurança. Desde a queda de Saddam Hussein, em 2003, milhares de cristãos iraquianos tiveram de fugir devido a uma série de ataques a uma minoria cristã pacífica. Os assaltos provocaram o abandono dos cristãos das suas próprias casas, tentando encontrar segurança e esperança no futuro. O problema é a segurança. Existe um vazio. O exército e a polícia não são capazes de defender as pessoas. Não estão bem treinados. As pessoas seguem os seus próprios interesses. Os muçulmanos pelos muçulmanos, os curdos pelos curdos, os xiitas pelos xiitas, os sunitas pelos sunitas. Se não há segurança, não se pode trabalhar. Vive-se constantemente rodeado pelo perigo. Apesar dos cristãos representarem apenas 2% da população iraquiana, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados afirma que representam 40% de uma população de 1.600.000 iraquianos que procuram asilo no exterior. Esta esmagadora desproporção é provocada pela perseguição e pela quase total desproteção sofrida pelos cristãos iraquianos. Desde 2003, cerca de 2.000 cristãos foram assassinados em múltiplas ondas de violência no país. O seu número reduziu de quase 900.000 antes da invasão para 200.000 nos dias que correm. Muitos dos que permaneceram no país são refugiados internos. A região semi-autónoma do Kurdistão acaba por ser um porto seguro para muitos católicos das grandes áreas metropolitanas de Bagdá, Mossul e Bassorá. Nos últimos anos, nos campos foram construídas novas localidades. Lever é uma delas. Aqui os cristãos gozam de maior segurança e têm uma casa, mas não mais do que isso. Abandonaram Mossul devido à enorme violência e ameaças de que são alvo. Mas a maior parte não consegue emprego. A agricultura e as atividades relacionadas são os únicos meios de sustento das famílias em Lever. A ajuda que recebem da Igreja Universal é fundamental para construir o seu próprio futuro. Onde a agricultura e as atividades relacionadas são meios de sustento essenciais. A ajuda que recebem da Igreja Universal é fundamental para construir seu próprio futuro. A ajuda à igreja que sofre ajudou a comprar um autocarro que é usado para levar os estudantes às cidades mais próximas. Também ajudam anualmente com cabazes de Natal e Páscoa. Agradecemos aos nossos benfeitores do exterior com as nossas orações. Não podemos oferecer mais, só podemos rezar e desejar-lhes todo o bem. أكيد أخني ليبن يعني مقابلو خلي غير إنهم صالوا خلي ويتخروا خلي بكل دعوات الطيبة عليهم لأنه الصلاة هي بيناتنا. A capital do norte do Iraque acolheu muitos cristãos desde 2003. Esta área foi objeto de grandes investimentos e de um notável crescimento. A segurança não é uma preocupação. A população cresceu de pouco mais de 8.500 pessoas para mais de 25.000, entre meados dos anos 90 até os dias de hoje. Esta migração provocou uma grande pressão pastoral. Cada fim de tarde, a igreja enche-se de fiéis. São necessárias 3 novas igrejas para acolher os fiéis da região. Têm também um acordo com a Universidade do Espírito Santo, no Líbano, para levar a cabo o projeto de abrir uma faculdade na região. Muita gente encontrará neles um trabalho seguro para si e para as suas famílias. Many people would find that there was secure jobs for them and for their families. Estes projetos estarão ao serviço de todos
e muita gente encontrará neles um trabalho seguro para si e para as suas famílias. Para reconstruir sua vida, continua sendo um grande desafio para a devastada Igreja do Iraque. É uma tarefa que requer o apoio dos cristãos do mundo inteiro. Ask all to join our efforts. Peço a todos que se Os líderes católicos estão a tentar reduzir o fenómeno da migração, dando oportunidade a muitas famílias de facilidade de colocar os filhos em colégios, de forma a dar-lhes tudo aquilo que precisam para construir um futuro melhor. do que significa ser cristãos. Olá de novo. Está a ver Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre. E hoje estamos a falar do Iraque. Comigo, como já vem sendo habitual, está a Catarina Martins, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O Iraque é um país que só por si justificaria bem a existência da Fundação AIS, não é? É verdade, Paulo, e desde 1980 que a Fundação AIS tem estado presente, tem estado a ajudar as comunidades cristãs. Depois da invasão do Iraque, portanto, em 2003, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, essa ajuda ainda se tornou mais preciosa e mais fundamental para a própria subsistência da comunidade católica. O que nós verificamos nesta zona é que, de facto, é a Igreja Católica que está a apoiar os cristãos, está a apoiar as pessoas que estão a fugir, e muitos fugiram, tiveram que sair do próprio país para se garantir a sua própria subsistência e foram para outras zonas do próprio país, no norte, nomeadamente, e para regiões, para os países limítrofes, nomeadamente para a Síria, onde também há uma grande comunidade iraquiana. O que significa que ficaram apenas no Iraque, eventualmente os mais pobres, é que eles não podiam mesmo fugir, não é? Exato. Os que ficaram para trás foram os que não tinham qualquer meio de obter forma de sair, com mesmo monetárias, não tinham condições para sair do próprio país. Portanto, tiveram que ficar e ficaram um pouco abandonados à sua sorte. E daí a importância da Igreja Católica neste país, que está junto destes mais pobres, que não têm forma de deixar o país e de garantir a sua própria subsistência enquanto pessoas. E é para essa comunidade indefesa que, de alguma forma, existe a Fundação AIS e ela está empenhada a trabalhar. No início do programa fizemos referência à diminuição dramática do número de cristãos no Iraque, em fuga por causa da guerra civil, como disse agora a Catarina, mas muito especialmente também por causa da violência sectária que se tem abatido sobre eles. Catarina, que informação é que nos chega dessa violência? Paulo, infelizmente, diariamente, quase todos os dias, nos chegam notícias de mais um rapto, mais um atentado, mais violações. Portanto, diariamente chegam notícias aterradoras do Iraque. E podemos dizer mesmo que este é um país onde os cristãos põem mais em risco a sua vida pelo facto de serem cristãos. É uma comunidade que vive permanentemente num risco e, para termos uma ideia, em uma década, portanto, em 10 anos, a comunidade cristã passou de 900 mil pessoas para apenas 200 mil. Portanto, há uma sangria, não é? Uma sangria aterradora, porque são números aterradores, de que, de facto, há uma diminuição muito, muito grande da comunidade. Não só porque muitos fugiram, mas também porque muitos também têm sido vítimas de ataques e têm morrido. O último recenseamento que foi feito contava com cerca de 1.200.000 cristãos e, portanto, neste momento estamos a cerca de 200 mil. Portanto, podemos ter uma ideia de como é aterradora e como deve ser difícil este dia-a-dia desta comunidade cristã neste país. E tudo se passa perante os nossos olhos. Ninguém pode dizer mais que ignora o que acontece no Iraque. Mas, Catarina, há pouco dizia que é raro o dia em que há notícias em que não há notícias, aliás, de atentados, de violência contra os cristãos. Temos referido aqui, essencialmente, o ano de 2003, o da invasão norte-americana, porque na altura, é preciso recordar isto, porque se temia que o regime de Saddam Hussein estaria a produzir armas de destruição maciça e isso justificou a invasão então. Desde então para cá tem sido um descalabro total neste país. Mas esse ano de 2003, qual é que é o balanço que se pode fazer dos ataques contra as comunidades cristãs? É dramática, essa contabilidade é dramática e podemos, desde 2013, há cerca de 70 igrejas que foram destruídas. Muitas foram bombardeadas, estão parcialmente destruídas, portanto é dramático. A maior parte dos templos estavam em Bagdá, mas também em Mossul, que também é uma das regiões também bastante atacada e vítima destes aliás, ataques. foi a imagem que nós vimos também no filme, não é? Exatamente. E, portanto, é dramática a situação que se vê, que destruição, portanto, a destruição massiva dos próprios templos, portanto, é cada vez mais difícil, há cada vez menos condições para as pessoas irem a um templo e estarem a rezar
e poderem exercer a sua fé. Ou seja, temos uma população que vive martirizada ou que está em fuga, e temos os próprios templos são alvo dessa destruição. Mas há alguma explicação para esta onda de violência? Como em todo o mundo, em todos os pontos onde há esta violência, é violência radical, de extremismo religioso. E, portanto, o que se passa é que, de facto, há uma comunidade que quer transformar o Iraque num Estado fundamentalista islâmico e, portanto, com tudo o que traz estes radicalismos, tudo o que podem trazer à comunidade que vive e os que não são da própria religião. Portanto, todos os que saem fora da religião islâmica, neste caso, que estamos a falar do Iraque, portanto, são considerados como inimigos e como alvos a abater. Portanto, há essa destruição contra esta comunidade. O que vem a aumentar ainda mais, digamos, a força e a coragem do testemunho daqueles que ficam, não é? Exato. Portanto, cada vez, como dizia no princípio, portanto, ser cristão no Iraque é, de facto, talvez o sítio onde é mais difícil, onde as pessoas podem mais facilmente perder a sua vida quando se assumem como cristãos. Mas, de facto, o que verificamos é que quem se assume como cristão tem que ter uma força e uma fé muito grande. E é um exemplo. E é um exemplo, mas também, ao mesmo tempo, também está a pôr em risco a sua própria vida. E muitos dos cristãos têm que viver num género de um gueto, isolados, e de uma forma encoberta, para se protegerem a si próprios. Eu recordo que no final de 2011 o bispo Dom Luís Sacco, o arcebispo de Kirkuk, que foi eleito agora recentemente o novo patriarca da Igreja Católica Caldeia, esteve entre nós em Portugal a convite precisamente da Fundação AIS. Na altura ele deixou-nos um apelo muito forte: não se esqueçam de nós. Recorda-se disso? Sim, sem dúvida, foi um testemunho muito forte, foi uma passagem muito importante para nós, e eu vou ler aqui as palavras que o Dom Sacco nos disse na altura, que foram extremamente fortes, e disse-nos: estamos isolados, somos poucos e ninguém se lembra de nós. É por isso que a vossa solidariedade é tão importante. Sempre que souberem que um cristão, um padre, é vítima de violência no nosso país, devem protestar. É preciso protestar. Não compreendo por que razão os cristãos na Europa não fazem nada. Parece que têm vergonha. Um testemunho extremamente forte e que nos deixa a pensar. Muito faz bem. Pensar. A Fundação AIS tem diversos projetos neste país, no Iraque. Portanto, aliás, a nossa relação com o bispo Dom Luís Sacco é uma relação de amizade já. E fica aqui esse testemunho. É necessário que também os nossos benfeitores colaborem connosco para nós podermos colaborar diretamente com a Igreja Mártir no Iraque. Todos os pedidos que nos têm chegado, normalmente exprimem-se em relação aqui. Quais são os projetos principais? Os projetos essenciais são a formação de seminaristas através de bolsas de estudo, a construção e reconstrução de igrejas, de locais para a comunidade se encontrar. Temos também o apoio muito importante aos refugiados iraquianos que estão nos países limítrofes e no norte do próprio Iraque. Portanto, temos Síria, Líbano, que são países que têm recebido muitos iraquianos, embora com todas as convulsões que têm havido nesta zona, muitos estejam a sair da Síria, por exemplo, que está em guerra, para outros países. Mas é um projeto que nós continuamos a apoiar porque há muitos refugiados do Iraque e que necessitam do nosso apoio para poderem sobreviver. Muito bem. A ajuda também, em alguns casos, se exprime também a nível de pacotes alimentares, porque há uma carência alimentar muito grande entre a população refugiada. Mas estamos a chegar ao fim do nosso programa. Antes de nos despedirmos, vamos recordar uma vez mais as palavras de Dom Luís Sacco, o arcebispo de Kirkuk, aqui em Lisboa, em Portugal. Não se esqueçam de nós. Agora sim, chegamos ao fim de mais um programa Igreja no Mundo, o espaço de televisão da Fundação AIS. Até ao próximo programa, se Deus quiser.